Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde e sempre com a gente na redação do ICL para atualização das últimas notícias. Laura Couto, boa tarde. Laura, hoje tem denúncia contra ministro, né? Que surgiu na PGR. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Boa tarde, Rodrigo. Hoje o programa está quente. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Vamos lá. Pois é, boa tarde para você que mora nesse país em que o ministro, que gosta de cavalo, né? O ministro que foi denunciado gosta bastante de cavalo, mas foi denunciado por corrupção pela PGR. As denúncias têm a ver com emendas parlamentares no período anterior à data em que Juscelino Filho assumiu o ministério no governo Lula. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre um fato que eu acho super importante. A oposição bolsonarista desistiu da obstrução na Câmara, o que mostra a fragilidade da pauta da anistia. Está ficando difícil para os bolsonaristas. Daqui a pouco também as últimas notícias sobre a guerra das tarifas de Donald Trump, que hoje teve um novo capítulo. São os destaques aqui do ICL Urgente. Vamos começar então com Juscelino Filho. O presidente Lula deve afastar o ministro que pertence ao partido União Brasil, depois que ele foi denunciado pela PGR, Procuradoria-Geral da República, por corrupção passiva no desvio de emendas. A informação de que Lula deve afastar Juscelino é do jornalista Igor Gadelha, está aqui no site Metrópolis. A denúncia da PGR aponta que no exercício do cargo de deputado, Juscelino Filho enviou emendas parlamentares para a prefeitura de Vitorino Freire, cidade do Maranhão, que era comandada pela irmã dele, Luana Rezende. O dinheiro era para obras de pavimentação feitas pela Codevasp. E Juscelino, segundo a denúncia, teria recebido propina por enviar o dinheiro para as obras. Antes de tomar qualquer decisão, Lula deve analisar os elementos apresentados na denúncia e conversar pessoalmente com o ministro. Olha, é a primeira vez que a PGR denuncia um ministro de Lula nesse terceiro mandato, sempre lembrando que são denúncias relativas ao período anterior. Não tem a ver com o governo, mas tem a ver com o ministro. Laura Couto, conta mais pra gente, mais detalhes desta denúncia contra o ministro Juscelino Filho. Rodrigo, essa denúncia da PGR contra o ministro Juscelino Filho foi enviada para o gabinete do ministro do Supremo Flávio Dino, que é o relator do caso. Cabe a ele intimar as defesas do Juscelino e os outros acusados para apresentar aí uma resposta à acusação. Depois disso, o Dino pode solicitar a primeira turma do STF para julgar o recebimento da denúncia. Caso ela seja acolhida, aí o Juscelino Filho se torna réu nesse processo. A defesa dele se pronunciou, em nota afirmou que ainda não foi notificada sobre essa denúncia, mas que é a melhor oportunidade para se colocar um fim definitivo no que classificou como uma maratona de factoides contra o ministro Juscelino Filho, com essa palavra final do STF. Vale lembrar que a Polícia Federal tinha indiciado Juscelino Filho, nesse caso, em junho do ano passado. E o Lula chegou a prometer aí, publicamente, que afastaria ele do ministério caso o caso avançasse. Rodrigo? Pois é, a promessa do Lula era, bom, ele foi indiciado. Se for denunciado pela PGR, aí devo afastá-lo. Provavelmente Lula já vazou a informação de que deve demitir para que o próprio ministro se adiante e peça demissão. É assim que as coisas funcionam em Brasília. Vamos lembrar que o União Brasil, o partido de Juscelino Filho, se manifestou sobre a denúncia da PGR. Em comunicado, o partido disse o seguinte, temos a nota aqui do partido União Brasil, que inclusive está no governo, né, tem vários ministérios, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. União Brasil reitera seu apoio ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O devido processo legal é um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. União Brasil não admitirá qualquer tipo de pré-julgamento ou condenação antecipada. Seguimos confiando na seriedade e competência do ministro, que tem exercido seu trabalho à frente do Ministério das Comunicações com comprometimento e resultados concretos para a população brasileira. Bom, eu não sei quais são os resultados concretos que o Juscelino Filho tem colhido à frente do Ministério das Comunicações. O que eu sei é que ele está lá no cargo e o União Brasil muitas vezes vota contra o governo. Então é um ministro que não ajuda muito o governo. Vamos lembrar que, inclusive, o União Brasil já tem até pré-candidato lançado à presidência contra o Lula, que é o Ronaldo Caiado. Então a pergunta que a gente faz é,
O que Lula ganha a essa altura do campeonato mantendo um ministro desse no governo? Ah, precisa da governabilidade, de apoio. Quantos votos o Juscelino Filho significa no Congresso? Vale a pena carregar esse peso, agora denunciado pela PGR, por corrupção? No caso das emendas, é da maior gravidade. Então, a gente espera que Lula consiga realizar essa troca rapidamente. A possível saída de Juscelino Filho pode desencadear a segunda fase da reforma ministerial de Lula. A gente acompanhou, né, no começo do ano, Gleisi Hoffmann foi para o governo e também houve uma troca na SECOM, né, na Secretaria de Comunicação, com a saída de Pimenta. A segunda fase da reforma ministerial envolveria ministros de outros partidos, não só do PT, mas também do PT. Bem, quem é que está sendo cotado? Está sendo cotada para assumir um ministério a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. O nome dela voltou a ser especulado por políticos do próprio PT e do Republicanos para assumir o Ministério das Mulheres. Essa aqui é a Tereza Leitão, eleita senadora na última eleição lá pelo estado de Pernambuco. Ela ficaria com a vaga no lugar da atual ministra Cida Gonçalves, que também é do PT. Então trocaria Cida por Tereza no Ministério das Mulheres. A atual ministra Cida, que é essa que está aqui no telão, estaria desgastada por causa de acusações contra ela por parte de ex-funcionários do Ministério. Bom, será que vem uma dança das cadeiras por aí, Laura? Explica pra gente. Olha, Rodrigo, mesmo com as especulações, a senadora Tereza Leitão negou ter recebido qualquer convite para assumir um ministério. Ela descartou a possibilidade de querer assumir o ministério porque ela disse que quer continuar como senadora e cumprir o seu mandato até 2030. Só que por trás desse interesse da indicação da Tereza Leitão para a pasta das mulheres, tem o desejo de que o ex-deputado Silvio Costa, que é suplente da Tereza e pai do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assuma a vaga no Senado. Então sai a Tereza, vai para o ministério, entra o Silvio Costa. Os comentários aí sobre essa possível substituição da Silva Gonçalves começaram a circular ainda no fim do ano passado, em meio às discussões do Lula para essa reforma ministerial. Rodrigo. Muito bem. Enquanto a Laura falava, apareceu a imagem do Silvio Costa Filho. Silvio Costa Filho, que é ministro já. Para a gente entender. Então, a família tem o Silvio Costa e o Silvio Costa Filho. Silvio Costa Filho já é ministro. O Silvio Costa pai é suplente de senador da Tereza Leitão. Se a Tereza Leitão for para o ministério, abre uma vaga para o Silvio Costa pai, que é muito próximo ao Lula, é do Partido Republicanos, foi defensor da Dilma na hora mais difícil, lá na época do impeachment da Dilma, e o Lula gostaria de trazer o Silvio Costa para o Senado. Com isso, entrega uma vaga a mais de senador para o Republicanos. Um partido que o Lula está cevando, um partido ali da direita, mas que o Lula tenta atrair para o lado dele para fechar um palanque mais amplo para 2026. Bom, mas não seria só essa mexida, hein, gente? Então teria a saída do Juscelino Filho, talvez a saída da Cida Gonçalves com esta mexida aí, que abre uma vaga no Senado para os Republicanos, mas tem outras possíveis mudanças no Ministério. A gente tem aqui, para colocar no telão, matéria do site Metrópolis, que fala exatamente sobre isso. Se o Juscelino sair, aí o Lula deve fazer a reforma ministerial. Veja os cotados. Eu separei um trechinho aqui desta matéria do Metrópolis. Podemos colocar o trecho da matéria, por favor? Está aí, ó. 2 trocas de cadeira são especuladas para o União Brasil, porque o União Brasil perderia ali a vaga do Juscelino Filho, né? Que está saindo, se sair mesmo, por denúncia de corrupção. Bom, o ministro do Turismo, Celso Sabino, pode ser deslocado para as comunicações, no lugar do Juscelino. Então, União Brasil, né, ficaria com as comunicações, trocaria o ministro. O PSD do Gilberto Kassab sinalizou ao Lula que deseja ocupar o Ministério do Turismo, que hoje está com o Celso Sabino, e espera assumir a pasta como um pré-requisito para seguir apoiando o governo e fechar com a chapa do Lula em 2026. Então, nesse desenho, a União receberia como compensação o Ministério de Ciência e Tecnologia, que atualmente é ocupado pela Luciana Santos, do PCdoB. É uma troca, uma dança das cadeiras generalizada, em que o Lula tenta atrair os republicanos, manter o PSD do Kassab com ele e também uma parte, pelo menos, do União Brasil. Vamos acompanhar, tudo isso depende do Lula desencadear a segunda fase da reforma a partir da demissão de Juscelino Filho, né? Depois a gente volta com mais notícias sobre a política brasileira. Vamos agora para a economia.
Depois do pânico ontem, hoje as bolsas asiáticas recuperaram parte do fôlego, com expectativa até de algum tipo de negociação por parte de Trump. É verdade que elas caíram muito mais ontem do que se recuperaram hoje. De qualquer maneira, deixaram de operar no negativo. Vamos ver como é que ficaram os índices? Hong Kong, está aqui na tela, ó. Hong Kong, a bolsa subiu 1,51, mas ontem ela tinha caído 13, então recuperou só um pedacinho, né? China subiu 0,61, uma pequena recuperação, e ontem tinha tomado um tombo. Japão, o principal índice, subiu 6%. Aí no Japão, uma recuperação um pouco mais consistente. E na Coreia do Sul, uma recuperação mínima também, basicamente estável, 0,26. Então a gente pode dizer que no balanço dos últimos dias, as bolsas asiáticas continuam no negativo, mas pelo menos passou aquele susto de ontem. E normalmente é assim, né? Quando cai muito, no dia seguinte as pessoas aproveitam para comprar ações que ficaram baratas e aí há alguma recuperação. E no Brasil, como é que ficou, hein? No Brasil, o Ibovespa continuou caindo, agora há pouquinho, né? 1,34% de queda na Bolsa de Valores de São Paulo, que é o principal mercado acionário, aqui o mercado acionário brasileiro. E o dólar? O dólar oscilou agora no final da tarde em torno de R$6. Então ele estava em 5,60, foi para 5,80 e pouco, 5,90, já está batendo em 6. É mais um dia de alta no dólar. O Brasil segue sentindo também os efeitos desta guerra tarifária. Guerra que não interrompeu o seu curso nesta terça-feira. Por quê? Notícia de agora há pouco. A Casa Branca confirmou hoje que as tarifas de 104% dos Estados Unidos contra a China começarão a ser cobradas a partir de amanhã. Gente, vocês não ouviram errado, não. Tarifa de 104% contra os produtos chineses. Isso significa fechar o mercado norte-americano para a China, né? Você põe tarifa de mais de 100% no produto, é para não entrar nada. Será que é só uma ameaça? Será que o Trump espera negociar alguma coisa ainda? A medida entrou em vigor após o país asiático não desistir da retaliação aos Estados Unidos dentro do prazo que tinha sido estabelecido pelo Trump. O Trump disse assim, até 13h de hoje, a China tem que rever a retaliação, senão eu vou dobrar, e aí vou chegar a 104. E aí a China não reviu nada, e o Trump anunciou através da Casa Branca, tarifas em 104%. Laura Couto atualiza para a gente as últimas informações desta guerra tarifária. Rodrigo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na sua rede social Truth Social mais cedo que estava esperando uma ligação da China para discutir as tarifas, mas isso não aconteceu. Durante a madrugada, o governo chinês disse que não ia voltar atrás e que está pronto para seguir respondendo aos aumentos tarifários impostos pelos Estados Unidos, apesar da China considerar que numa guerra comercial não tem vencedores. Agora aconteceu mais uma troca de farpas entre a China e os Estados Unidos agora à tarde. O vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, ele se referiu ao governo chinês como camponeses. Ele disse, abre aspas, nós pegamos dinheiro emprestado de camponeses chineses para comprar as coisas que esses camponeses chineses fabricam. O termo, claro, irritou Pequim, que reagiu e chamou a fala de ignorante e desrespeitosa. Rodrigo. Pois é, esse país que o Vance aí acha engraçado chamar de camponês é o país que está suplantando o império, né, norte-americano, está suplantando na economia, está suplantando na política também. Está fazendo política de maneira muito mais sutil, pensando no longo prazo, como costumam fazer os chineses. Então, chamou de camponês, achando que estava ofendendo os chineses. O estilo desta turma do Donald Trump. Quem também falou sobre a guerra tarifária foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele comentou esse fogo cruzado entre China e Estados Unidos. Foi numa entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Está aqui ó, a manchete. Haddad disse que Donald Trump deflagrou, abre aspas, um processo disruptivo no mundo, com um tarifaço anunciado semana passada. Ele disse ainda que os Estados Unidos perderam o jogo da globalização para a China, então não adianta chamar de camponês. Perderam o jogo para os camponeses, então, né? Que fizeram a revolução lá em 1949 e depois industrializaram o país. Pois é, o Haddad diz, os Estados Unidos estão tentando reagir, criando novas regras. Perderam o jogo,
Então querem jogar fora o tabuleiro, né? Os Estados Unidos apostavam em globalização, em mercados abertos e no jogo que eles propuseram, os chineses ganharam. Então isso que está dizendo o Haddad. Então eles estão querendo mudar as regras do jogo. Fernando Haddad, nessa entrevista, também falou sobre o Brasil, sobre as perspectivas para a economia brasileira. Ele disse que o Congresso Nacional aprovou a lei da reciprocidade para mostrar que o Brasil tem um princípio para negociar e que o presidente Lula vai agir, claro, com prudência no diálogo com os Estados Unidos. Mas o princípio é defender a soberania nacional e, se precisar, impor tarifas também contra os Estados Unidos. O ministro disse que o Brasil está numa posição, abre aspas, relativamente vantajosa, por não ter sido tão penalizado com tarifas, com taxas draconianas e também por não depender da economia norte-americana. Vamos lembrar, ontem mesmo Lula também lembrou, que o Brasil, ao contrário da Argentina e de outros países da América Latina, tem reservas, um grande colchão de reservas cambiais em dólar. Não precisa de empréstimo dos Estados Unidos, de FMI. O Brasil garantiu a sua independência com esse colchão de reservas que vem das exportações lá dos primeiros governos de Lula e Dilma. E nem o Paulo Guedes conseguiu queimar as reservas. Até tentou, mas não conseguiu queimar as reservas brasileiras. Um mundo turbulento. O Brasil envolto por essa turbulência. E como é que fica a sua vida, a nossa vida financeira? Que tal aprender a investir o seu dinheiro com mais segurança, inclusive no meio desta turbulência toda? O Investidor Mestre, programa de educação financeira e de investimentos aqui do ICL, está chegando para te ajudar. No dia 15 de abril, está aqui na tela, o Eduardo Moreira vai dar todas as dicas, é uma aula super interessante para você aprender a investir com segurança e rentabilidade. A aula é aberta e gratuita, pessoal. Aí como é que eu faço para lembrar, para participar? Vai no QR Code aí, ó, coloca o seu celular no QR Code e aí vai aparecer um campo para você preencher o seu e-mail. Preenche e a equipe do ICL te avisa no dia, porque até lá você pode esquecer, é na terça que vem. Ou então, vai direto, iclurgente.com.br e você se inscreve para participar dessa aula. É fácil, é rápido, faz agora. A melhor coisa é você fazer agora e participar, até para entender melhor o que está acontecendo e como é que você pode se defender no meio dessa loucura toda. E olha só, gente, falando em loucura, né, das tarifas, o negócio está feio nos Estados Unidos, né? Tem também crise interna no governo, não basta comprar briga com o mundo inteiro. Eles têm uma disputa interna. Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, fez questão de criticar publicamente um dos principais assessores comerciais da Casa Branca. Chamou simplesmente de imbecil o assessor do Trump. Então é treta. O Elon Musk e o Trump gostam de treta. Para ganhar a eleição, foi bom, agitadores. Para administrar a economia e o país, não sei, hein? Eu acho que estão queimando rápido o patrimônio político. Laura Couto, que história é essa? Treta. Elon Musk em mais uma treta e agora batendo de frente com o assessor lá da Casa Branca, né? Pois é, Rodrigo, o que aconteceu foi o seguinte, o Peter Navarro, que é um dos principais assessores do Trump, deu uma entrevista para a CNBC e falou sobre o tarifaço. Nessa entrevista, ele disse que o Musk não é um fabricante de carros, mas um montador, porque ele importa aí peças vindo da China, do Japão e do Taiwan. Só que o governo americano quer que o Musk passe a comprar essas peças dentro dos Estados Unidos. Essa entrevista foi publicada no X, o Musk se irritou e acabou respondendo a esse trecho publicado. Ele disse o seguinte: Navarro é um completo idiota, o que disse é falso e fácil de provar. Depois disso, o Musk passou o dia inteiro xingando o Navarro no Twitter, no X, né, que agora se chama X, e acabou chamando ele de Peter Retardo em vez de Peter Navarro. Acho que a gente até tem o print desses tweets que ele fez e disse que o Navarro tem uma cabeça de tijolo, Rodrigo. Vale lembrar que o Musk ele tem tentado convencer o Trump a reverter essas tarifas, fazendo até apelos pessoais ao presidente dos Estados Unidos, mas parece que até agora não surtiu nenhum efeito, Rodrigo. Tá aí, enquanto você falava, apareceram aqui as mensagens, Laura, algumas, né? Porque, tá aqui no nosso telão. Claro, estão traduzidas aqui, né? Navarro deveria perguntar ao falso especialista que ele inventou, a Tesla é fabricante de automóveis, sim. Pegou no ponto fraco do Elon Musk, né? Um assessor do Trump dizer, olha, o Musk não fabrica carro, ele monta.
Assim, ele traz tudo de fora e monta. Foi mais ou menos isso que o assessor do Trump disse, né? Então, se traz tudo de fora e monta, como é que ele vai fazer com essas taxas aí que o amigo dele, o Trump, impôs para a importação de peças? Essa é uma boa pergunta. Bom, eles que se entendam, né? Vou torcer para a briga nesse caso. Vamos falar mais sobre o Elon Musk. Autoridades do governo norte-americano informaram a alguns funcionários que a equipe do Musk, a equipe do Departamento de Eficiência Governamental, imagine se fosse ineficiência, né? Porque o que eles estão arrumando é só briga. Mas esse departamento comandado pelo Musk estaria usando inteligência artificial para espionar servidores públicos que publiquem mensagens anti-Trump ou anti-Musk. Olha só. De acordo com fontes ouvidas, né, pelo menos uma agência federal, a de proteção ambiental, está sendo alvo do monitoramento. Está aqui nessa manchete, ó. DOGE, do Musk, né, é a agência que ele comanda, usa inteligência artificial para espionar funcionários dos Estados Unidos e buscar mensagens anti-Trump, diz a agência. Vocês já ouviram falar em macartismo, que era aquela fase em que os Estados Unidos perseguiam qualquer um que parecesse comunista ou simpatizante de qualquer tese mais à esquerda? É uma tentativa de voltar ao macartismo, né, usando os instrumentos do governo federal. Para especialistas em segurança cibernética, existe a possibilidade de que Musk e o governo estejam usando as informações coletadas para promover seus próprios interesses, perseguindo alvos políticos. Bom, as informações são da agência de notícia Reuters. Grave, né? Portanto, mais uma denúncia envolvendo o Elon Musk, que estão dizendo que vai sair do governo já já. Acho que não há muito tempo mais para ele no governo do Trump. Vamos sair da extrema-direita na América do Norte e descer aqui para a extrema-direita na América do Sul, em São Paulo, estado de São Paulo. Olha só essa notícia, gente. Trem da alegria para os executivos da Sabesp, a companhia de águas recém-privatizada por Tarcísio de Freitas. Olha essa manchete. A empresa vai apresentar uma proposta de um super reajuste, adivinha para quem? Para os executivos que vão passar a administrar a Sabesp, que deixa de ser estatal e passa a ser privada. A empresa foi privatizada em 2024 pelo Tarcísio, o amigão da Faria Lima, o amigão dos empresários, o amigão da turma do mercado, o bolsonarista moderado, que de moderado não tem nada, privatiza a Sabesp e aí a turma que entra lá fala, agora eu vou ficar com os maiores salários, enquanto achata os salários do povo que trabalha com a água lá na ponta. O documento que está sendo estudado prevê um aumento de 600% para os executivos. Com isso, o gasto total com salários de dirigentes da Sabesp subiria de 9 milhões por ano, atualmente, para 65 milhões por ano. Essa quantia é para pagar 9 membros do Conselho de Administração, 6 diretores e 5 conselheiros fiscais. A proposta vai ser apresentada na Assembleia Geral, marcada para o dia 29 de abril. A proposta vem no momento em que os funcionários da companhia reclamam de cortes em plano de saúde, em benefícios sociais, em benefícios trabalhistas. Então, o Tarcísio privatizou, entregou a Sabesp para os amigos dele do mercado e agora os caras vão lá rapinar a empresa, botando salários altíssimos para os executivos que vêm de mercado financeiro e achatando a turma de baixo. Vamos ver qual vai ser o resultado para a população que precisa do serviço de água, que em São Paulo funcionava e funciona até hoje razoavelmente bem, em comparação com outras partes do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, eles estão preocupados em aumentar salário para executivo. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o Tarcísio vende essa história da Sabesp como uma parte do programa dele de pré-candidato à presidência da República. Me apoiem. Eu vendi a Sabesp em São Paulo, vou vender a Petrobras, vou vender Banco do Brasil, vou acabar com o BNDES, vou vender a Caixa Econômica, vou arrasar com as estatais federais, como fez com a Sabesp. O Tarcísio é um pré-candidato que está assim, no meio do caminho. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem tentado atrair o governador de São Paulo para o Partido Liberal, para o PL. Vocês sabem, né, que o Tarcísio não é do PL, ele é do Republicanos. Ele se filiou ao Republicanos em 2022, apadrinhado pelo Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro fala assim, para você ser candidato, você tem que vir para o PL. E o Tarcísio fala, não, mas eu não vou, mas eu vou, mas eu não vou. Se o Tarcísio sair do Republicanos, como é que ficaria a situação do partido
Laura Couto, a gente falou agora há pouco, o Lula está tentando atrair os republicanos para a base, para a chapa presidencial dele o ano que vem. Se o Tarcísio sair e for para o Partido Liberal, deixa os republicanos mais próximos ainda do Lula, não é isso? Exato, Rodrigo. Com essas pressões do Partido Liberal, o Republicanos já tem aí preparado uma eventual saída para o Tarcísio. No momento, eles têm duas alternativas que estão sendo estudadas. A primeira é manter uma postura de neutralidade, aí sem apoiar nenhum candidato a presidente em 2026. A segunda seria se aliar ao campo governista e comandado pelo Lula. As conversas aí, se elas evoluírem nessa direção de apoiar o governo Lula, o Republicanos pode até tentar uma indicação a vice, caso Lula também seja candidato a presidente. O partido tem até dois nomes aí já cogitados. O primeiro é o deputado federal Marcos Pereira, de São Paulo, que é o presidente da legenda e tem uma boa relação com Lula. E o segundo é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Só que, por enquanto, o governador de São Paulo não deu sinais de que ele quer sair do Republicanos e a cúpula do partido também desacreditar na palavra dele de que ele não tem interesse em concorrer às eleições presidenciais de 2026, Rodrigo. Muito bem. O Republicanos também está querendo vender alto, né, esse apoio para o Lula, está querendo a vaga de vice. Eu duvido que o Lula hoje, se for candidato mesmo à reeleição, e acho que vai ser, duvido que ele troque, que ele tire o Alckmin. Que é a melhor coisa que o Alckmin ali, porque se ele botar o Republicanos vai desagradar o Kassab. Né? Então deixa o Alckmin, que é uma figura histórica, uma figura ali que não incomoda e que é leal ao Lula. O Republicanos vai querer ou pode apoiar o Lula se o Tarcísio abandonar o partido. Para que o Republicanos vai ficar do lado do bolsonarismo? Vai dizer, bom, perdi São Paulo, né? Ele preferiu ir para o PL. Então tem muito jogo para o Lula nesta relação com esse partido Republicanos que tem uma certa importância, gente. O Republicanos tem 2 governadores, São Paulo, mas está para o lado do bolsonarismo, e Tocantins. Tem 45 deputados federais e 4 senadores. Então é esse partido que está aí, né? Se o Tarcísio for para o lado mesmo e for para o PL, o Republicanos pode pular de vez para o barco do Lula. Vamos ficar atento a isso. Falando em partido Republicanos, quem é filiado ao Republicanos também é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, o Hugo Mota, né? E hoje seguiu a onda de ataques a Hugo Mota promovida pelo bolsonarismo mais radical. Vocês viram que domingo o Malafaia foi lá para o caminhão de som, atacou o Hugo Mota porque ele não quer pautar a anistia. Espalharam ataques pelas redes sociais, grupos de WhatsApp bolsonaristas. Hoje, o Silas Malafaia prometeu nas redes sociais dele, no começo da tarde, falou assim, eu prometo, tá aqui ó, prometo daqui a pouco vou postar um vídeo com uma denúncia gravíssima contra o presidente da Câmara, Hugo Mota. Só que no vídeo, publicado minutos depois, não teve propriamente uma denúncia. Para variar, blefou. Explica melhor para a gente, Laura, que denúncia foi essa que no final não era denúncia? Laura Couto, mas o que interessa é que ele atacou o Hugo Mota de novo, né? Exato, Rodrigo. Na verdade, de denúncia gravíssima, o vídeo não teve nada. O Silas Malafaia, ele criticou de novo o Hugo Mota, né? Mais uma vez, como você disse, que ele criticou no domingo na manifestação no ato na Paulista. Ele criticou o Hugo Mota justamente por não pautar a urgência do projeto de lei da anistia no Congresso Nacional. Em seguida, o Malafaia disse que, no lugar, o Mota pautou a urgência de 4 projetos no Judiciário. Ele disse, abre aspas, projetos que não têm urgência, ele está pautando. Mota está a serviço de Lula e Alexandre de Moraes. O Silas Malafaia ainda terminou o vídeo pedindo aos deputados que assinem o pedido de urgência aí para pautar o projeto de anistia na Câmara, Rodrigo. Muito bem. É algo que eu considero estranho. O Hugo Mota já percebeu que virou alvo, tem um monitoramento, percebeu que virou alvo dos bolsonaristas. De um lado, o Malafaia dobra a aposta e faz um ataque desse de novo. Não é denúncia, é ataque. Ele está dizendo, ele não pauta urgência da anistia, mas pauta outros projetos. Bom, vai pautar a anistia que interessa só aos bolsonaristas? Mas o curioso é que o Silas Malafaia ataca de um lado, mas lá na Câmara, no jogo real da política, sabe o que aconteceu hoje? A oposição anunciou que está suspendendo aquela obstrução total que eles prometeram fazer. Está aqui no nosso telão. E está no destaque do icl.com.br. Né, a matéria do Kleber Lourenço. Oposição recua da obstrução e expõe fragilidade da pauta da anistia. Ué, o Malafaia ataca de um lado. De outro lado, eles param com a obstrução porque estava pegando mal. Os parlamentares do Centrão estavam achando assim, bom,
Essa turma quer ganhar no grito, na intimidação, e isso não estava bem. É uma derrota grande para o bolsonarismo. Esta manchete significa derrota do bolsonarismo para pautar a anistia. Daqui a pouco você vai ter mais detalhes sobre isso no ICL Notícias, segunda edição, o aprofundamento dessa e de outras notícias. Eu agradeço mais uma vez, Laura Couto, pela parceria nesta terça-feira de muitas notícias internacionais e também aqui do Brasil. Valeu, Laura. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Ali atrás da Laura a gente observa a equipe de edição do N2, Chico Sá, Gabi Varela daqui a pouco vem para o estúdio. Eu estarei lá com eles. Amanhã a gente volta também com ICL Urgente. Valeu, gente. Até amanhã. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso: entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.